Sejam bem-vindos a mais uma temporada do nosso podcast Libertamente. Eu, Ju e Camila, estamos aqui novamente para falar sobre o universo feminino diante dos temas como dinheiro, carreira, casamento, autoconhecimento e desenvolvimento emocional. Só que nessa temporada a gente tem uma novidade. Nós estamos abrindo espaço para eles, o universo masculino. Sejam bem-vindos novamente para essa nossa segunda temporada em que a gente vai se desafiar. A gente vai trazer homens aqui que vão dialogar com a gente. Vamos ver se a gente briga, se a gente se gosta, como é que vai ser. E eu quero dar as boas-vindas ao nosso primeiro convidado do sexo masculino que aceitou ser massacrado por 3 mulheres. Mentira, a gente vai pegar leve. Mas muito obrigada por aceitar nosso convite. Espero que seja uma baita experiência e que a gente possa levar mais informações para o universo feminino e também masculino. Bem, não sei se... vou me apresentar, então. Sim! Meu nome é Marcos. Bem, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma novidade, é algo muito diferente. Nunca participei de nada parecido assim. E assim, eu não prometo respostas bonitas ou prontas, mas sinceras. Então, podem mandar o massacre que estamos aqui, prontos. Marcos, faz um resuminho para nós, assim, da tua história. Da minha história, resumindo a minha história. A gente começa falando um pouco de profissão, né? Eu sou engenheiro, eu trabalho, tenho uma empresa de engenharia e trabalho com a parte de energias renováveis. Foi algo que me chamou a atenção desde muito cedo, então... Eu já trabalho com isso há alguns anos e mais recentemente, acho que vai ser um tema que nós vamos falar aqui. Eu fui casado por 20 anos, me divorciei e já estou há quase 6 anos no novo relacionamento. E acho que nesse processo todo é um processo de bastante descoberta, bastante mudanças e que permitem, acho que tive sorte as minhas mudanças passam por momentos difíceis, mas a gente conseguiu ir driblando isso e estamos sobrevivendo aí até hoje. É isso. Muito bom. Vou começar. Os questionários, tá, Marcos? Assim, eu sou advogada, tá? Uhum. A gente meio que se apresentou um pouco antes. Eu queria te fazer algumas perguntas sobre o teu divórcio. Tu disse que saiu de um relacionamento de 20 anos com uma filha, né? Esse briefing já tinham me passado. E conta um pouco como é que foi sair de um relacionamento de tanto tempo em que já existia uma filha nesse relacionamento. Porque a gente sabe que o divórcio com filhos é de um jeito e sem filhos é de outro. Fala um pouquinho aí. Bem, sem filhos eu não vou poder falar muito, mas... eu diria assim, por um lado, do ponto de vista dos filhos, foi relativamente fácil, né? Minha filha já era maior de idade, hoje com 25 anos, e então na época ela vivenciava isso de uma maneira mais adulta, né? É diferente, eu acho, quando você tem crianças e tal, e a forma de lidar ela tem que ser bem mais talvez delicada, cuidadosa, não que a gente não precise ser delicado sempre, cuidadoso sempre, mas eu acho que foi um processo em que, acho que se for perguntar para ela, até ela ia falar assim, não, já estava na hora de se separar, algo assim, porque, só que do ponto de vista pessoal, pra gente, e quando você constrói planos desde muito cedo, você tem todo um caminho, tem toda uma trajetória juntos, é muito difícil a gente abrir mão disso, né? Você está sempre querendo se agarrar naquilo, porque aquilo é o que você conhece, é aquilo que você construiu, a sensação talvez de falha, né? De fracasso. Putz, eu fracassei aqui. E faz com que você talvez se agarre um pouco mais tempo do que o necessário. Ficar tentando, né? Ficar tentando. Porque é aquela máxima, ninguém casa pensando em se divorciar. Exatamente. E aí, quando tu te dá conta de que não tem outro caminho, é o que todo mundo diz, o sentimento de fracasso, não consegui, não deu certo. Mas, na verdade, deu, né? Isso, deu certo por 20 anos, veio uma filha, deu certo. Deu certo. Não é porque acabou que não deu certo.
A frustração do término. É muito grande, é muito grande, é difícil. E se há um sentimento, assim, uma mágoa, né, nesse processo, porque eu acho que uma vez que ele começa a degringolar, ele vai ficando, fica mais atritoso, fica fica ruim o dia a dia, né? E você se sente preso ali, talvez sem saber muito, né? Como você quer que melhore, você não quer abrir mão, você não quer desistir, né? Vou desistir. Aquelas coisas que a gente fala, não vou desistir. Mas não desiste. Mas foi a melhor coisa. Não partiu de mim, assim, apesar dos dois olhar um para a cara do outro e falar assim, tá, é isso, esse é o caminho. Mas foi uma proposta que veio da minha esposa e... Então, assim, mas eu sabia que esse era o caminho. E eu falei, tá, então vamos por aí. E Marcos, como é que ficou a relação de vocês pós-divórcio? Hoje vocês se comunicam, conversam, são amigos? Como é hoje? Não, o relacionamento, eu acho que o que foi, para mim, um marco importante é a questão do respeito. Isso é algo que não pode faltar. Então, eu sempre tentei entender, né, ser respeitoso, e o relacionamento ele ficou puramente, vamos dizer, profissional. Então, converso, por exemplo, né, às vezes nós somos da mesma área, trabalhamos na mesma área, conhecemos o mesmo mercado, então existe uma interação que às vezes, né, uma coisa ou outra pode ter uma conversa. Sobre a nossa filha, a gente já conversou mais no início. Quando ela precisava mais da intervenção de vocês, talvez, né? Exato. Acho que a gente, nesse aspecto, é muito importante para o bem do filho que os pais trabalhem juntos, né? Então, eles têm que abrir mão das questões pessoais entre si e trabalharem ainda como um time, mesmo pós-divórcio, porque o benefício é para benefício dos filhos, né? Então, eu acho que essa preocupação ela existe. Um aspecto assim que talvez tenha facilitado é a questão da separação da distância, porque minha esposa saiu daqui e foi para São Paulo, então não tinha uma convivência, e minha filha ficou. Então, por talvez aí um pouco mais de 6 meses, ela ainda morou comigo, e até o momento em que ela meio que, ou foi um acordo coletivo, eu ainda estava um pouco contra isso, mas ela, não, vou sair de casa. Então tá, vá. Quanto a ela estar fora, eu nunca tive muita preocupação com isso, eu sempre tratei ela assim de uma forma muito independente, então ela se cuidava, vamos dizer assim. E hoje eu vejo o meu papel daquele assim, que eu acompanho, dou o espaço, né? Mas estou aqui para o que precisar, né? Então eu acho que o nosso relacionamento com a minha filha, talvez antes ela tivesse mais proximidade com a mãe, uma proximidade natural de filha e mãe, na adolescência e tudo, mas sempre com muita abertura, nunca teve maiores problemas assim de conversa, mas mais recentemente ela realmente se aproximou mais, a gente conversa mais, eu divido mais, né? Hoje ela me escreveu super feliz, teve, né, ela se graduou, está terminando o mestrado agora no fim do ano, aí teve um artigo aceito em revista internacional, aquela coisa. Então assim, eu adoro, eu curto, dou uma força, falo vá mesmo, mete as caras e vejo o meu papel como, tô aqui. Se arrebente, mas eu tô aqui precisando. Se precisar, volta aqui que estamos aqui. Não, e diz que ela vai ficar famosa sendo comentada aqui no podcast. Aí. Da minha parte, só mais uma pergunta. Tá. Aí tu falou pra gente que tu já tá num outro relacionamento. Isso. Tá, e vem um outro relacionamento, que ótimo. Tu te preparou de alguma forma pra esse outro relacionamento? Te preparou, aí que me cabe te perguntar, juridicamente tu te preparou para esse novo relacionamento? Não preparei nada. Foi. Só tá indo, a gente vai. Eu gosto de improvisar. Não, mas eu não fiz nenhuma preparação. O divórcio ele foi simples, assim como eu falei, por essa questão de cada um tá aqui, filhos, não tinha essa preocupação, né? Guarda, essa questão toda ela é realmente bastante delicada quando a gente tem os filhos menores.
E o novo relacionamento, ele foi é uma fase, né? O novo relacionamento, então teve um probleminha de aceitação inicial, uma nova mulher e aquela coisa toda na casa e tal. Mas eu dei o tempo que tinha que se dar para, ok, assimile a ideia, mas essa é a minha nova vida, acostume com isso. O que que era mais conflituoso no novo? No O novo, que que era mais conflituoso de integrar? não, eu acho que no início foi aquela questão, eu não quero conhecer agora, não quero saber quem é, não me apresente, não. E se foi a decisão certa minha ou não, eu falar, toma aqui, esfrega na sua cara, porque a vida é minha, eu faço do jeito que eu quiser, ou eu falei, não, deixa, eu acho que o tempo ele resolve as coisas, ele tem essa magia, né? Então, eu falei, você vai ter que, eventualmente, você vai ter que aceitar isso, mas vamos com calma, né? Processe também, para ela tinha acabado de, vamos dizer assim, né? A mãe estava fora, então tem todo um processo de adaptação. Quanto tempo teve entre o fim do relacionamento e o início do novo? Pois é, isso que eu ia dizer. Não foi um tempo longo, foi um tempo relativamente curto, eu diria aí um pouco mais de 6 meses. Da minha parte também foi a primeira pessoa com que eu me relacionei depois de 20 anos, então acabou que eu dei essa sorte de já, né, encontrar com alguém que as ideias casaram, a forma como foi feito foi né, da melhor forma possível que eu consigo imaginar. E com o tempo as coisas caíram no seu lugar. Então, né, a gente mora juntos aí acho que desde a época da pandemia, do início da pandemia, né? Então já se vão aí quase 5 anos de quase 6 de relacionamento. Mas tu tem uma sensibilidade, Marcos, no olhar para a situação que envolve diferentes pessoas no contexto, né? A filha, a tua atual esposa, aí tem a ex-esposa, né? Enfim, tu também tá inserido. Que não é comum. Essa sensibilidade de vamos lá, vamos aos poucos ver como as coisas vão se encaixando. Mas isso é agora, né, Carol? Agora eu tô olhando pra trás, né? Na hora, quando você tá no olho do furacão, não é tão lindo assim. Mas tu teve esse olhar. Tu conseguiu ter esse posicionamento lá atrás? É possível, eu acredito que sim. Acredito que sim. Às vezes. Só às perguntando vezes pra elas pra saber, né? Não, eu acho que todo mundo passou por um momento difícil, né? Sim, Todo mundo não foi normal. fácil para ninguém. É adaptação para todo mundo, só que todo mundo tem que ter uma paciência que as melancias, né, se acomodam. Mas esse olhar é que normalmente é difícil ver nos homens. Eles têm uma tendência a olhar mais de uma forma individual. Pra sua, né? Pra si. sua realização, pra sua vontade, tu parece que soube respeitar um pouco, né? Daqui a pouco, se a tua filha teve um problema inicial, assim, de não quero conhecer e tal, me parece que tu respeitou um tempo até o teu limite sim, com ali, certeza, ok? com certeza. É isso, né? Um olhar conciliador, eu diria. Sim, exato. Eu acho que esse aspecto tem que ter, acho que de novo, né, acho uma palavra fundamental aí é a questão do respeito. Exato. Né? Então, se você respeita o tempo de todo mundo e às vezes precisa ser um pouco enfático em alguma coisa, fala, olha, vamos fazer isso aqui, a gente precisa fazer isso. Não sei se agora é o momento, se essa é a resposta certa para todos os problemas, mas vamos tentar. E aí você testa, né? Você vê como a coisa avança. Eu acho que nesse caso, enquanto se vive o problema, é difícil, né? Você não tem as respostas prontas, você quer se ver daqui a um ano com o problema resolvido. Eu acho que uma parte, acho que quando aconteceu, pouco depois, eu pela primeira vez eu fui fazer terapia, então o buscar uma ajuda, alguém que te enxergue a situação com outros olhos de fora, porque você não tem, se você está dentro da situação, é difícil você conversar com a pessoa às vezes e tentar achar uma solução ali com todo mundo dentro do turbilhão. Mas então eu
passei por esse processo de terapia, acho que para mim, eu gostei muito, nunca tinha feito, então dei a sorte também de encontrar alguém que foi muito, muito tranquilo, uma conversa muito boa. E aí depois de um ano eu falei, tá, eu acho que eu falei o que eu tinha que falar, escutei o que eu tinha que escutar e parei, né? Mas foi um processo que para mim foi muito importante, assim, era um horário da minha semana que eu gostava, que eu falava, tá, vou dedicar isso para mim porque eu preciso organizar a casa, vamos dizer assim, né? E gostava muito. Aquela importância, tu sabe melhor do que a gente sobre o assunto, né, Carol, de tu tá com as coisas organizadas dentro de ti, mentalmente, emocionalmente, para que o teu entorno comece a se alinhar, né? Perfeitamente. Porque se tu tá no turbilhão, tudo que tá na volta vai uma seguir, bagunça, né? É uma bagunça. Seguir, e eu acho que nesse sentido, aí uma coisa leva a outra, né? Porque quando você começa a ter mais equilíbrio, aí você começa a ter ações que vão refletir esse equilíbrio, que vão gerar outras coisas e novos conhecimentos, novas oportunidades. Então, eu acho que ter essa tranquilidade, ter essa calma é fundamental. Pelo menos assim, eu acho que eu sou uma pessoa, eu não sou impulsivo, sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa calma, então isso tudo acho que ajuda um pouco, ajuda contribui. bastante, com certeza. E me diz uma coisa, Marcos, neste processo ali de separação e tudo mais, que muitas vezes a gente recebe opiniões que a gente pede ou que a gente não pede, né? Uhum. Tu te viu, de alguma forma, que essa cultura machista te induziu a agir de alguma forma? Ou alguma pessoa, enfim? Não, eu ainda bem que não tá gravando, né? Mas eu vou falar que eu sou cabeça dura. Então eu tenho dificuldade, assim, talvez de aceitar. Não de aceitar, mas eu entendo os pontos de vista e pondero. Então eu não vou, assim, não sou Maria vai com as outras de, porque você tem que fazer isso. Tá, se eu achar que eu não tenho, não vou fazer. É difícil me convencer de alguma coisa. Relativamente difícil. Não que eu seja a cabeça dura, mas, né, eu acho que uma vez que eu tenha uma ideia formada na cabeça, eu tendo a seguir com ela até eu ver que deu errado e aí eu mudo de opinião. Isso aí não tem problema nenhum também de mudar de opinião. Sim. E de falar, não, errei aqui, vamos fazer diferente. Assim, eu não sei exatamente o que você se referia de cultura machista, assim. Então, qual seriam as características que você queria, né? Dá um exemplo assim, de um comportamento na separação por que tenha exemplo, sido a cultura machista, a gente até estava falando disso antes, de o homem, né, envolvendo filhos. Tua filha já era grande, mas enfim. O homem ter a opção, digamos assim, de ter contato com os filhos ou não, né? Não que seja uma opção, mas a gente vê que isso na prática acontece bastante, né? A questão de ser, se sobressair sobre a mulher. Eu tenho que sair com mais vantagens. Não que isso seja... Isso não é posto dessa forma, mas a gente vê que acontece de alguma forma. Talvez no teu caso, por a tua filha ser maior de idade, até isso não tenha pegado muito, mas o fato, tu te divorciou e ficou solteiro. O homem solteiro, ele pode tudo. A mulher solteira que sai de um casamento, ela tá todo mundo vigiando os passos dela. Tem muito disso, entendeu? E aí, tu usou disso? Me parece que não, né? Do fato de poder tudo? Não, eu realmente, assim, eu acho que por um lado eu passei muito tempo comigo mesmo. Então foi muito mais uma coisa para dentro, foi um período que eu fiquei pior, né, assim, imediatamente após, quando eu, no início, né, o que a gente fez? Eu saí de casa e fiquei em Airbnb praticamente 6 meses. Então, esse fato de talvez estar num lugar que eu não tinha uma casa, eu não tinha um lar, né, eu estava temporariamente em algum lugar, minha filha ficou com a minha esposa em casa, enquanto ela procurava uma recolocação, né? Porque tem esse aspecto que a minha esposa trabalhava na minha empresa.
Então isso não ajuda. Não é Então, nada. Fica bem complexo. é uma situação complexa. Então, ela estava buscando uma recolocação no mercado e isso acabou levando a São Paulo, mas demorou, não é uma coisa imediata. Sim. Né? Demorou um pouco. Então, por um período, eu fiquei numa como se fosse numa vida meio que em suspensão, né? Trabalho e tal. Eu passava em casa 2 vezes por semana, pegava minha filha, a gente ia para academia, fazia junto, funcional e tal. Tinha contato, a gente almoçava. Mas foi um período que eu fiquei, foi muito introspectivo, foi bem deprê, assim. Então, Um período de sacrifício, né? Mas, de novo, porque tu tem esse perfil conciliador. Porque dentro de todo o contexto, ela já vai ter toda uma demanda de ter que fazer uma recolocação, de se reestruturar profissionalmente. Perfeito. Então, ela já vai ter todo um peso. Então, esse outro peso eu posso sustentar. Tu Para deve que tá- fique em equilíbrio. Não, isso a aí para mim situação. era uma decisão Então- muito clara, até porque ela estava precisando encontrar o pé dela também, né? Claro. Eu seguia com a minha vida, meu trabalho, minhas coisas. Então eu falei, não, E eu acho que isso é o que faz os divórcios, no final das contas, serem harmoniosos. Quando ambas as partes conseguem olhar e dizer, eu preciso ceder aqui e ajudar dessa forma e eu aqui. E se colocar no lugar do outro, né? Ele conseguiu se colocar no lugar dela. Ela ia ter que fazer uma mudança, mesmo que ela não mudasse de cidade. Tu não sabia se ela ia a São Paulo, ela podia ficar em Porto Alegre, mas ela ia sair da empresa, ela ia para um outro trabalho. Ela já ia ter que fazer essa mudança obrigatoriamente em razão do divórcio. Já ia mudar toda a vida, Toda né? a vida dela. E tu deve ter pensado na época, talvez até inconscientemente, bom, deixa eu sair, deixa ela pelo menos ficar em casa estabelecida para poder se organizar. Imagina se tu é outro e chega assim, ó, tá, mas olha só, a casa é nossa, eu não vou sair, sai tu. Aí ela ia para lares provisórios, como tu usa o termo, né? Com a filha e ainda se reestruturando profissionalmente. Quer dizer, tu foi sensível. Eu acho que realmente tu fugiu do padrão machista que a Camila falou. Vamos para a última pergunta para ter certeza disso. Desculpa. Se ela aparecesse namorando 2 meses depois, o que tu pensaria? A minha Ex-esposa. Ah, que bom. Na época, tu A gente feliz não enche o saco. Mas é boa. Mas essa máxima é ótima. É verdade. Então, assim, nossa, eu torço para que seja muito feliz. Acho que o que é importante e que eu acho que às vezes talvez aconteça em outros casos, né, de esticar o casamento até tentar tudo, ou não, já no fim já não está tentando, é só guerra. É porque fica um gosto amargo na boca para os dois lados, né? E não que a sensação ruim, que essa sensação deprê do fracasso, da sensação de fracasso não tenha ficado um gosto ruim, é óbvio. Mas eu diria mais que é pelo aspecto de, cara, eu quero que a pessoa seja feliz. Se eu já fui, né, a pessoa dormiu na minha cama 20 anos, eu não posso detestar ela. Eu tenho que ter tido, né? Eu amo essa pessoa. Né? Então, isso independente, eu não amo como esposa, como mulher, não, mas eu quero que seja feliz, eu quero que, essa aí é a mãe da minha filha, né? Eu quero ela bem, eu quero ela feliz, porque também eu não quero ser o pai, né? Só eu e ela, né? Sei lá, com problemas e tal, eu quero vê-la feliz e resolvida bem, porque isso aí todo mundo ganha. Isso, na época, tu pensava no meio do furacão, tu pensava dessa forma sim, já? Sim. Não, isso aí eu acho que eu não tenho por que querer mal da pessoa. Eu quero que ela fique bem. Mas é que a gente vê muito isso, assim, daquilo que a Ju falou. De muitas vezes o homem pode o que a mulher não pode, né? Então, por exemplo, a gente vê muito, o homem começa a namorar rapidinho ali, tá tudo certo, tô com a vida. A mulher começou a namorar... Meu Deus. Já tava com outro. ele. Olha que absurdo. E já tá com outro. Isso é uma coisa muito sociedade. Sociedade que a gente vive. Isso, exatamente. Aí é que tá. E aí, nesse aspecto, eu realmente não dou muito ouvido, não, sabe? Eu tendo até a minha cabeça, assim, então, é como isso. Acertou na escolha do convidado. Não, mas assim, de novo, eu acho que alguns desses aspectos, né, não é... acho que tem muito de criação. Então... Tu vem de uma criação machista?
Não. Não. Totalmente aberta, totalmente assim, né? Igual. Meus pais, assim, era talvez uma coisa muito, muito voltada para esse respeito humano, sabe? Eles Minha dividiam mãe tarefas? também. Meu pai, eu vou falar que ele era de uma pegada, né? Um homem mais tradicional, assim. Então, ele menos tarefas, né? Mas meus pais também se divorciaram, eu estava com 16 anos. E via eu e mais 2 irmãos em casa com minha mãe, e a gente pegava e fazia tudo, né? Ajudava dentro do possível, do que a gente conseguia fazer, e etc. E minha mãe sempre integrando isso tudo. Então, eu sempre fui criado com essa coisa de que eu posso até não ser bom, sou horrível da cozinha, mas eu me viro e tento e ajudo, eu faço o que precisa fazer, né? Se tiver tarefa para lavar a louça, eu sou até melhor do que fazendo a comida, né? Mas, E a tua mãe e o teu pai vêm de uma geração que o divórcio ainda não era uma coisa que nem eu, meu pai e minha mãe também são divorciados. E na época que houve o divórcio, que eu era criança, era algo que não era normal. Eu era a única criança da sala, hoje é o inverso. Mas eu era a única criança da sala com os pais divorciados. E aí eu vejo isso, meu irmão, que também foi criado por pais separados, ele também consegue ter esse olhar, assim, mais conciliador, mais sensível, de ter que participar igualmente, né? Talvez seja isso. De não ver, de ver a mãe em situações que tá sozinha, entende? Exato. Ver o casal já diferente. Porque o casal divorciado é diferente de um casal que permanece 50 anos no casamento. Com certeza. São dinâmicas diferentes. E eu tendo crescido com isso, assim, eu nunca né, experienciei nenhum tipo de assim, educação que tendesse para qualquer tipo de visão machista ou algo assim, nesse sentido. Pelo menos eu tive, acho que... E me diz outra coisa, tu teve um relacionamento que começou, sei lá, 30 anos atrás e outro que começou há 6. Tu vê alguma diferença na dinâmica das relações de um pro outro? Olha, se eu falasse que eu não via, porque aí quer dizer que eu não ia ter evoluído em 30 anos. A mesma cabeça que eu tinha há 30 anos atrás. Boa. Pelo menos um pouquinho eu acho que eu evoluí. Então eu diria que sim, né? É porque eu acho que o momento em que a gente está na vida dita muito isso, né? Então, por exemplo, quando você está nos seus 20 e poucos anos, né? Você está buscando um espaço profissional, você quer crescer, você está olhando para frente, para a carreira, quem sabe formar família. Eu sempre quis ter filho. Construir patrimônio, né? Construir patrimônio, você quer segurança, você quer aquela coisa toda. E nesse sentido, né? Acho que quando você se casa e tal, né? Se junta com alguém, se chama de casamento, do que quiser, com esse objetivo de vamos crescer juntos, você tem uma mentalidade diferente, talvez, né? Do casal. É uma construção de um caminho conjunto que você está tentando se encontrar. 20 anos depois, eu diria que você já está numa situação, o profissional já está mais estabelecido, pode ser até que aconteça, né, de você estar com dúvidas profissionais e coisas do tipo, mas você já tem uma estabilidade. Eu acho que a estabilidade financeira vem com isso, a estabilidade, assim espero, emocional, venha com a idade, né? Mais de 50 anos de idade, alguma estabilidade emocional a gente tem que ter. Mas então eu diria, e aí eu diria que assim, a busca por que a gente quer nesse momento é diferente. Então, nesse momento eu não estava buscando alguém que eventualmente, né, vai ser a mãe dos meus filhos, ou alguém que vai, vamos construir um... A gente está... É uma visão e objetivos diferentes, né? Eu acho que a gente pensa muito, talvez essa pegada essa visão do sagrado masculino e o sagrado feminino, né, que a gente fala muito, e eu vejo muito assim, essa posição do masculino assim, de fornecer a segurança, a tranquilidade e poder oferecer essa proteção, né? E obviamente também tentando ao mesmo tempo
me educar e crescer dentro do o meu sagrado feminino, né? Da nutrição, dessa geração, etc. E poder fornecer isso dentro dos meus limites. Mas eu diria que é isso. A pegada da cabeça, ela é outro outra, tipo de porque relacionamento. é outro tipo de relacionamento. As preocupações são outras, né? Os objetivos de vida são outros. Então, por mais que eu esteja assim, atualmente me questionando do ponto de vista profissional, mas aí é outra história, né? É mais vontade de descobrir coisa nova, de mudar os ares um pouco. Já estou fazendo engenharia tem 30 anos, esse ano eu faço 30 anos de formado. Pensa, puta merda. Mas aí estou querendo explorar coisas diferentes, conhecer coisas novas. Indo nessa linha, assim, de conhecer coisas novas. Eu sei que tu tem uma caminhada já há um bom tempo, como tu falou, desde o início da tua separação, né? Que tu buscou uma terapia, né? Tu tem um caminhar de desenvolvimento pessoal e espiritual, inclusive. O que tu acha que é mais difícil nesse processo? Mais difícil? Qual é aquela hora que a gente acaba travando, se sabotando? Que tem esse momento. Eu não sei se tem assim um fato gerador ou algo assim, mas às vezes a gente, como se diz, aquelas verdades difíceis de engolir, né? Não tem um memezinho. Então eu acho que às vezes a gente é deparado com faces nossas que a gente fala, opa, tá, isso aqui eu não quero mexer agora, não. Deixa aqui do ladinho. E normalmente são aquelas faces que mexem com o emocional. Sim. Sim? Eu acho vindo, né, tendo a cabeça masculina, que é muito racional, engenheiro, é tudo, né, muito bem explicado pelas leis da física, o campo emocional para mim é o mais difícil. É muito Sem difícil. sombra de dúvida, me expressar é complicado, saber, assim... Expressar a emoção. Acho que isso é de uma forma geral. Para os homens, eu acho que é o mais assim. difícil. Isso aí é geral, eu acho. Que é o desenvolver do sagrado feminino que tu falou. Exatamente. Que todo isso homem aí. precisa fazer. Precisa fazer, porque e eu, pelo menos, tenho muito isso, inclusive com homens, porque eu acho que o homem, muitas vezes, ele e eu acho que todo homem tem isso, não sou só eu, né? Mas você senta para bater papo no boteco, você fala de tudo. Menos dos dos sentimentos. exatamente. Boa. Então, um boteco Já não a é mulher lugar... é bem Boa. inverso, né? E essa mulher seja o inverso. Então, vocês não falam de futebol, essas coisas, não? Não, Futebol, a gente... mulher e carro, não. Não, Tô falando. não. A gente fala de dinheiro, né, Camila? Tá merda. Isso sim, fala de nesse dinheiro. caso, sim. Mas eu diria isso, assim, que o emocional, entender isso, né? Saber expressar isso, ter a calma emocional, ter essa maturidade emocional. Então, né, ferramentas como meditação, né, o mindfulness, essa coisa de atenção plena, me ajudou, tem me ajudado, né, coisas que eu comecei mais recentemente no início, putz, era uma dificuldade você tentar achar hora, espaço, daqui a pouco você começa a achar espaço para essas coisas. Acho que são várias coisas, né? Eu gosto muito de ter uma visão mais integrada das coisas, então a parte física eu acho fundamental, né? Então, durante boa parte do meu período, por exemplo, na época eu estava casado e tal, da minha vida, eu fui um fumante inveterado com 20 anos, eu fumava 2 carteiras de cigarro, eu era aquele cara estressado, trabalho, aquela coisa toda. E por conta da minha ex-esposa, eu comecei a correr. E aí a cabeça já muda, né, a saúde física, ela já muda, o seu corpo já muda. Aí você começa a se desafiar, né? Eu adoro correr em montanha, gosto de fazer corrida longa, né? A 80 km, 100 km, são coisas que são momentos de meditação, eu sofrendo, passando perrengue. Então eu acho que o físico é importante, sei lá, vai fazer uma yoga, vai fazer uma academia, vai fazer beach tênis, porque o seu corpo ele precisa desse movimento, né? Isso é hormonal, isso né? Isso é óbvio, então tem o físico, essa parte mental, né, de estar sempre buscando coisas novas, aprender novas coisas, ler coisas diferentes, sair um pouco da sua zona de conforto para tentar estudar, né? Eu falei com a Carol, uma coisa que eu estou
querendo, né? Tô começando aos pouquinhos, mas a parte de psicologia, então é algo para mim totalmente novo, diferente, mas é algo que eu quero conhecer mais enquanto área profissional. Que é mais? Mas A o parte maior emocional, desafio é o se voltar para as emoções. por exemplo, lidar as com emoções, isso. exatamente. Mas na hora que você começa a equilibrar tudo, essas coisas vão caindo, vão acalmando, porque aí você tem essa maturidade, essa calma de analisar situações, de não ser aquela coisa impulsiva, sanguínea, né? Eu já não tenho isso em mim naturalmente, mas eu acho que com o passar do tempo você vai ganhando essa visão um pouco mais observadora, mais calma. Empatia é uma coisa que eu sempre tento exercitar, então em toda situação eu olho e falo, não, de onde que essa pessoa pode estar vindo? Eu não faço ideia. Como é que eu vou julgar? Né? Julgamento é um negócio que eu tento evitar de toda forma na minha cabeça. Então, você tem umas coisinhas, uns gatilhozinhos que você fala, tá, isso aqui eu não posso comentar, como é que eu vou fazer qualquer julgamento de valor de qualquer coisa se eu não faço ideia do que está se passando ali. Né? Então, eu olho e dou risada, porque eu me vejo analisando, né? E aí você fala, cara, tá, deixa isso aí. Solta, deixa, né? Não dá para esquentar a cabeça com tudo e ficar nessa coisa. E na tua opinião, por que tem tanta relutância dos homens em desenvolver o emocional? Ai, boa pergunta. Muitas vezes buscar uma ajuda profissional. A gente vê que já tá tendo um movimento de ter um terapeuta, devagarinho, tá tendo uma evolução. Mas tu conversa com muito homem ainda que acha que não precisa, que isso é bobagem, que isso... Então, a gente vê que tem uma relutância que pode ser cultural, inclusive. Eu acho que não tem nada como os anos passando para ir mudando a cabeça da gente, né? Eu também já tive a cabeça de, para que eu vou precisar ir numa terapeuta? Eu sei meus problemas, eu sei resolver meus problemas. Sei o que eu tenho que fazer. Sei o que eu tenho que fazer, né? Talvez tenha justamente esse sentimento de impotência no momento que tu procura ajuda. Tu tá assumindo que não consegue sozinho. Que talvez pro homem isso seja pode ser. Eu acho que ele consigo resolver os meus problemas. Pois é, eu acho que talvez ele não apareça. Pode ser que ele apareça sobre essa ótica de que eu não consigo. Mas na minha cabeça é que eu consigo. Né? Então, eu não evito porque eu acho que eu vou terceirizar a solução dos meus problemas para alguém. Mas a minha cabeça eu dou conta. Bom, eu sei pensar, eu não sou bobo, eu vou dar um jeito. É uma posição de autossuficiência. De autossuficiência. Que, na verdade, sempre foi imposto para o homem isso, né? Sempre foi o homem que é o provedor, o homem que é o chefe de família. Então, assim, ele meio que... É o homem que não chora, o homem que tem o homem não né? O homem que não pode chorar, o filho menino, o homem não chora, não sei o quê. Então, bem, isso tem enraizado, vem de, né? E aí, pensa, vocês têm que quebrar isso, né? Eu acho que por um lado... Aí porque nenhum ser humano no mundo é autossuficiente, senão a gente não tinha que viver em coletivo. Eu acho. Concordo. Eu acho que talvez de novo, talvez a educação, nesse caso, ela é fundamental, né? E nesse caso, eu posso ter demorado a chegar a essa conclusão de que precisava de uma ajuda, apesar de que nesse momento, como foi um momento extremo, realmente... isso que a gente vê. O homem vai buscar ajuda, mas quando já tá no extremo. Mas aí ele podia ter resolvido antes, e aí talvez não ia chegar no extremo, não ia ter uma separação, vamos dizer. É possível. Né? É possível. Não ia fumar tantas carteiras de cigarro por dia, mas ele não consegue pela autossuficiência. É possível. Eu acho que isso explica muita coisa. Muita coisa pra nós, né? Eu vou dizer pra vocês que... Viramos uma chave. Eu trabalho com consultoria financeira, atendendo pessoas, organizando dinheiro e tal. Faz quase 15 anos. Eu fui começar a ter clientes homens faz uns 5 anos. Porque os primeiros 10 era só mulher ou o marido que vinha junto com a mulher. Para ensinar a mulher a controlar o seu dinheiro. E aí que eu vi, o movimento está mudando, devagarinho está mudando. Hoje eu tenho vários clientes homens, mas eu via que tinha muito, entre essas, preconceito no início, assim. Uma porque eu era mulher.
né? Como é que eu vou abrir os meus problemas financeiros para uma mulher? Se eu sou o homem que sei lidar com o dinheiro. Sou responsável, cara. E outra coisa que muitos eram mais velhos do que eu, né? Então era um problema dobrado. Sim. Tudo criança limitante. Tudo né? criança, exatamente. E que eu vejo que vem evoluindo muito isso. Né? Hoje eu tenho clientes mais velhos, homens, e tá tudo certo. Eu acho que com certeza essa visão, acho que ela tá mudando. Eu acho que até porque o mundo tá ficando mais difícil e tá exigindo que as pessoas mudem. A soco. Mas, exato. E por um lado também eu acho que tá tendo mais, né, você vai encontrar em redes sociais, no mundo digital, hoje em dia você tem muito dessa informação. Mas né? Se você imaginar que algo assim, que te gera uma curiosidade, que você olha uma coisa, que vai puxa outra, leva alguns anos, se você parar para pensar que 5 anos atrás, talvez, a gente não tinha essa infinitude de opções de informação, de fontes online, né? Os próprios podcasts, né? Então, de você ver pessoas debatendo certos assuntos, porque aí o cara já, ele antes, para entender certas coisas, ou ele ia numa terapia, ou ele né? não sei qual o caminho que tinha, ou ia, né, para mesa de bar, para conversar com um amigo ou outro, uma coisa assim. Mas hoje em dia essa informação ela tá mais ampla. Se você talvez a maior barreira seja a barreira de virar a chave de querer buscar ajuda. De reconhecer que precisa da ajuda. Quebrar a autossuficiência. Mas uma vez que você está vendo, você está sendo bombardeado com essas coisas, daqui a pouco fica mais fácil você passar essa fase, partir para uma busca, que daqui a pouco gera outra coisa, e daqui a pouco, deixa eu procurar alguém para me ajudar com isso. E eu acredito que a gente está caminhando, a gente está indo em direção a um equilíbrio das coisas. Eu acredito nisso. Tá? Eu acho que a gente sai de um histórico de sociedade. Pelo amor de Deus! De um histórico de sociedade muito desequilibrada, homens aqui, mulheres aqui. Sim, sem dúvida. Claro que tem casos específicos, mas aí tu diz que tu viu no teu histórico profissional homens vindo te buscar. Eu, na minha experiência profissional de 22 anos de divórcios, eu vejo hoje processos diferentes, comentei com vocês antes aqui, de pais que querem compartilhar a vida dos filhos, querem divórcio, mas não querem abrir mão de estar com os filhos, e antigamente isso não se falava. A mãe fica com os filhos. Na realidade, antigamente, muito pouco se tinha diálogo, né? Exatamente. Mas isso é essa mudança que a gente está tendo. E esse movimento feminista, entre aspas, que a gente vê acontecendo, né? Mais de igualdade, no caso, né? Sim. Tu acha que isso ajuda ou atrapalha os homens? De uma forma geral, assim. Não, eu acho que ajuda. Do equilíbrio, sim. Eu acho que radicalismo... Mas aí os homens gostam do equilíbrio? Isso é problema deles. Eu não posso responder pelos homens, eu acho ótimo. Se eles se sentem ameaçados, é problema deles. Pelo que tu vê no teu mundo, assim, das pessoas que tu conversa e tal. Não, eu não vejo... Com quem eu converso, eu não vejo problema algum. Eu acho... o pessoal dá maior valor. Eu acho isso importantíssimo. Eu acredito que sem esse equilíbrio a coisa não funciona direito, não. Ela já não funciona com equilíbrio. Não, mas imagina, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar isso sim. Eu acho que não pode ter... eu tenho dificuldade em olhar e enxergar algum valor ou alguma coisa diferente pelo gênero. Né? É ser humano, né? É ser humano. Então, tipo assim, óbvio que do ponto de vista das minhas relações pessoais, né, orientação sexual, eu prefiro uma mulher. Então, é uma coisa distinta, mas eu não posso olhar para uma pessoa e imaginar que vai ser mais inteligente, mais isso, mais capaz, menos isso ou mais aquilo, por conta de gênero. Na minha cabeça, isso não... Dar algum privilégio ou preferência porque é de um sexo e não de outro. Bom, tudo bem, eu tenho um sócio, homem, na empresa. A pessoa mais bem paga da empresa é uma mulher. Não tenho problema nenhum com isso, extremamente competente, adoro o trabalho dela, braço direito
Poderia ser um homem, um velho. Tem que ser alguém jovem, competente para fazer o trabalho. Exatamente. Perfeito. É. E o que tu aprendeu aí ao longo da vida que tu gostaria de compartilhar com outros homens e me sigam? Olha, eu não é difícil dizer assim uma coisa específica, mas eu acho que a questão do autoconhecimento ela é uma cachaça. Ela é uma cachaça, porque acho que a gente começa a buscar essas pequenas coisas de melhoria pessoal, onde você consegue. E você pode começar por qualquer lugar, sei lá, né? Que seja por uma arte qualquer, vai dançar, vai tocar um violão, e aí isso aí já muda a cabeça da gente, né? Tentar uma meditação, fazer uma aula de respiração, vai fazer yoga, vai fazer o que for. Essas coisas onde você mexe um pouco com aquelas coisas que você acredita que são daquele jeito. Essa curiosidade, eu acho que ela né? Acho que nós estamos falando de autoconhecimento, né? Você só vai conhecer se você experimentar, não tem como. Seja curioso. Seja curioso, seja curioso. É Sobre isso. si Tem que mesmo. experimentar. Seja curioso sobre si mesmo. Sempre quis fazer isso aqui. Pega e faz. Vai lá, tira um dia, experimenta uma aula de uma coisa diferente, experimenta um curso online. Hoje em dia tem cursos de milhares de coisas. Então, eu acho que você pode estar abrindo uma coisa seja na parte mental, seja na parte emocional, do que for, né? Eu acho que isso tudo no fim se integra e acaba que você vai gerando uma pessoa melhor, né? Uma pessoa mais consciente de si, mais né? Talvez menos reativa, mais empática. E no momento que a gente conhece o nosso funcionamento, a gente começa a entender o funcionamento dos outros, né? Perfeitamente. Isso... Essas características. É o tal as nossas sombras, né? E os segredos estão ali nas sombras, né? O buscar de que a gente tem tanto medo de cutucar. Deixa eu ver o que é isso aqui. E às vezes ali tem informações preciosas sobre nós, a gente aprende e poder enxergar isso no outro, ver, poder, né, tá fazendo essa troca, eu acho que é muito importante. Muito bom. Seria isso. É isso, gurias. É isso. Finalizamos. Eu fiquei encantada de te ouvir, Marcos, porque acho que a gente não podia começar a nossa segunda temporada com uma alguém conversa mais especial. uma conversa tão um boa, assim, exemplo. tu abriu teu coração, tu contou tua experiência, não só para nós, mas para todo mundo que vai nos ouvir, nos assistir. Então, eu assim, queria te agradecer de verdade, estar disposto aqui. Tu sai do padrão masculino dos homens que não se abrem, que não falam de sentimentos. Tu abriu teu coração aqui pra gente, pra todo mundo. Então, valeu, muito obrigada. Ok, eu que agradeço a oportunidade. Para mim, realmente uma experiência diferente, né? Ser massacrado, né, por 3 mulheres. Nem foi tanto, não né? Foi nada, não foi, achei que era pior. Mas não, eu agradeço muito, é muito bacana, é bom poder, né, falar essas coisas, falar o que a gente sente, talvez algo que eu faça pouco assim, muito menos, né, de forma tão aberta. Mas eu agradeço a oportunidade. Foi uma sessão muito de terapia, não foi? Foi ótimo. Para todos nós. Eu quero te agradecer também, sabe que eu tenho uma admiração enorme por ti. É uma honra te ter na minha vida. Agradeço imensamente a minha irmã Carol, que te botou. Sim. Então, assim, gratidão, Marcos, mesmo do fundo do meu coração. A minha admiração só cresce cada vez mais. Gratidão, Carol. Eu também quero agradecer por estar aqui com a gente, né? Disponibilizando teu tempo, toda a tua bagagem. E espero que tu sirva de exemplo para muita gente, que eu acho que é um ótimo exemplo a ser seguido. Verdade. Que bom. E muito obrigada. Muito bom agradeço. mesmo. Certo, então. Obrigadão. É isso, finalizamos. Quero pedir para vocês, além de nos seguirem lá no Instagram, nos seguirem daqui pra frente também no YouTube, porque agora a gente vai ter em vídeo também a gravação, né? Quero dizer que os homens que estiverem afim de vir, senta aqui, dialogar com a gente, estamos abertos, manda uma mensagem pra gente, faz um contatinho, Isso né? aí, deixe seu comentário sobre sugestões, críticas e reclamações. Estamos Isso. abertas também. Estamos abertos a eles, o masculino. Exatamente. Então tá, Até a próxima. até a próxima.